Vamos para o outro lado, então. Manfredini, o prefeito Ricardo Nunes tem sido alvo de ações de seus opositores enquanto tenta a reeleição aqui para a capital. Quais são as principais reclamações contra ele? O que dizem os aliados e pessoas próximas ao prefeito Ricardo Nunes, aqui nos bastidores da Prefeitura de São Paulo, a gente fala diretamente aqui da frente da Prefeitura neste momento, é que esses opositores, né, então outros pré-candidatos, como o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL, também a deputada Tabata do PSD e o deputado Kim Kataguiri do União Brasil, estão tentando emplacar algumas ações contra o prefeito para tentar prejudicar essa pré-campanha e ações dele na cidade. É isso que se fala aqui nos bastidores. Alguns exemplos, por exemplo, de Guilherme Boulos, são algumas ações, por exemplo, uma licitação aberta para fiscalização de ônibus, também algumas ações contra a retirada de população em situação de rua das vias da capital paulista, outras sobre a revisão do plano de metas. Na semana passada, a deputada Tabata Amaral denunciou ao Tribunal de Contas do município que a falta de fiscalização da gestão municipal com a Sabesp, né, nessa esteira aí de tentativa de Ricardo Nunes costurar um acordo de privatização com o governador Tarcísio de Freitas. Então, os principais opositores, pessoas que podem ser aí pré-candidatas à prefeitura do ano que vem, já estão tentando aí emplacar ações contra Ricardo Nunes na justiça. Tem ações no Tribunal de Contas do município, ações na PGR, Procuradoria-Geral da República, no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. A leitura aqui nos bastidores é que há essa tentativa, então, de prejudicar Ricardo Nunes. Ele que continua também, assim como Guilherme Boulos, nessa tentativa de nacionalizar a eleição, se aproximando aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles que tiveram uma série de desavenças nas últimas semanas, mas que a gente trouxe aqui também na sexta-feira passada. Ricardo Nunes visitou Bolsonaro no hospital e eles tentaram aparar, então, esses problemas que tiveram. O Nunes negou que tem rusgas com o ex-presidente, inclusive eles tinham um evento programado para o último domingo aqui na capital paulista, em que Bolsonaro acabou não participando depois de sentir dores nas cirurgias que fez durante a semana, mas ambos aí os pré-candidatos tentando aí nacionalizar a eleição para conseguir se aproximar do eleitorado, Lívia. Beatriz Manfredini segue acompanhando então esses movimentos nos próximos dias para saber até se esse apoio de Bolsonaro à campanha de Nunes, em meio a tantos percalços, vai se concretizar. Boas apurações, bom trabalho para você, Beatriz Manfredini. Mais análises para você. Começo com Amanda Klein. Essa reclamação ou essas reclamações, Amanda, de opositores em relação a Ricardo Nunes, são de praxe já, né? E a gente tem duas questões para serem analisadas. Quem está no comando, quem está no governo, tem essa vantagem de ter a máquina ao seu favor numa disputa eleitoral. Mas também tem a desvantagem de que aqueles erros, aquelas fragilidades sejam exploradas pelos opositores. O que vale mais a pena? Quem leva melhor nessa balança? Eu acho que a máquina pública sempre fala mais alto. Todo mundo gosta de ser candidato à reeleição justamente porque tem o controle da chamada máquina. A última pesquisa da Datafolha mostra Boulos liderando as intenções de voto na cidade de São Paulo com 32% e Ricardo Nunes com 24%. Agora, veja que interessante, Lívia, depois de se indispor com Bolsonaro, dizendo que ele não tinha proximidade nem com Bolsonaro, tampouco com Lula, o Nunes tentou resgatar essa relação. Foi visitar Bolsonaro no hospital nessa cirurgia que ele passou aqui em São Paulo e deu uma nova entrevista à Folha de São Paulo nesse fim de semana em que ele repete que ele não tem padrinho político, que ele gostaria de ter o apoio de Bolsonaro. Aliás, ele já falou isso aqui pra gente numa entrevista recente no Jornal da Manhã, mas que ele não tem padrinho político, que ele quer apoio, que o padrinho político não é Bolsonaro, não é Marta, mas que é o apoio de todos eles para vencer uma grande frente, para vencer o que ele chama de extrema esquerda, que ele acaba personificando na figura de Guilherme Boulos. Do outro lado, a gente tem o relato da Beatriz Manfredini. Eu também assisti esses vídeos que inauguram essa pré-campanha de Boulos, ou seja, já deram um chute inicial, um ano antes da eleição em si, colocando Lula num dos vídeos e falando com todas as letras expressamente que ele tem um apoio do PT e de Lula. De um lado, você tem Nunes tentando mascarar um pouco esse apoio do Bolsonaro, porque ele também não quer afugentar, assustar o centro político. Ele quer formar essa grande frente, a exemplo do que Lula fez nacionalmente em 2022, só que ele uniu a centro-esquerda
o sonho de Nunes é replicar isso em São Paulo com o sinal oposto, fazer uma frente centro-direita para vencer o candidato que ele enxerga como de extrema esquerda. Agora, tem um problema nessa equação do Boulos. É que, normalmente, o Bolsonaro e os bolsonaristas são conhecidos por exigirem fidelidade absoluta, fidelidade canina. Eu vejo como muito difícil o candidato Nunes tentar se equilibrar entre um e outro sem assumir deslavadamente, assim, sem assumir expressamente, nitidamente o apoio de Jair Bolsonaro. Se ele fizer isso, ele continuar fazendo isso, vai crescer a pressão da direita ou da extrema-direita para ter uma candidatura própria. Ainda tem um ano para fazer isso. Nunes tenta brecar, porque aí ele sabe que esses votos se dividirão entre o candidato de Bolsonaro e ele que representa o centro político. Isso também já aconteceu em São Paulo na eleição passada. Vocês lembram que aconteceu com o Rodrigo Garcia. Apesar de ter a máquina na mão, ele não foi sequer para o segundo turno, porque a eleição ficou polarizada entre o candidato de esquerda e de direita, Haddad e Tarcísio. O Tarcísio levou a melhor. O Nunes quer evitar que isso aconteça no ano que vem. Pois é, Roberto Mota, mesmo ele tendo a máquina na mão, a situação é difícil porque ele precisa pensar na tal da balança, né? Só que não pode nem para um lado nem para o outro, porque ele pode se prejudicar nas urnas. Como é que ele vai desatar esse nó? Pois é, Tiago, é difícil, porque a cabeça do eleitor mudou e muitos políticos ainda não perceberam. Agora a gente está vendo um ativista de esquerda radical querendo se reembalar como moderado para conseguir se eleger. Contratou até um marqueteiro. Pensem como isso é uma das coisas mais antigas da política. O político passa a vida inteira fazendo certas coisas e chega na hora da campanha, contrata um marqueteiro para se reembalar e virar paz e amor. O Rio também tem um político assim, ele hoje está na presidência de uma agência estatal. Ele sempre foi da esquerda radical. No ano passado foi candidato a governador. E eu fiz um tweet dizendo o seguinte: antes do fim da campanha, esse político de esquerda radical vai comparecer à missa, vai renunciar às drogas e vai vestir uma farda da polícia militar. Desses 3 palpites, eu só errei um.